Muito bem, meus irmãos, nós estamos com esse tema tão importante para a nossa vida pessoal, para a nossa espiritualidade, e esse vídeo aqui me faz pensar um pouco sobre o que acontece, com aquelas ofertas que foram entregues lá naquela igreja. Quantas coisas não foram feitas, quantas pessoas não foram alcançadas, quantas vidas não foram alcançadas. E é um tema muito difícil para nós trabalharmos, porque eu tenho certeza que eu vivi isso, eu não nasci na igreja evangélica, porque quem nasceu é uma coisa tranquila dentro da família, é experimentado no dia a dia, mas quem não nasceu é muito difícil. Dificuldade que eu tinha para falar sobre isso. Quando nós vamos falar do evangelho para alguém, quando nós somos cobrados, as primeiras coisas que as pessoas perguntam é se naquela igreja cobra-se dinheiro, se tem que dar dinheiro na igreja, nós somos questionados. Então eu tenho dito o seguinte, que nós temos que estar muito aptos, conhecer profundamente na palavra de Deus essa questão, estarmos preparados para tratar desse assunto, entendeu? Para quem nos questionar. Nós não podemos ter medo e ficarmos refém desse assunto. Quando as pessoas falam, a gente não sabe o que falar, a gente fica sem graça, e é uma situação muito difícil mesmo. Na verdade, o que eu tenho dito é que nós estamos vivendo num país em que o que tem chamado mais atenção, infelizmente, irmãos, o que tem chamado a atenção é justamente a maneira errada, a forma errada que esse assunto vem sendo tratado na televisão, na mídia, pela famosa e conhecida teologia da prosperidade. Todo mundo já ouviu falar sobre ela, tá? E eu quero desmistificar esse assunto com vocês, dentro desse tema que nós estamos trabalhando com a igreja. Aonde está o teu coração? Sobre tudo que você deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então nós vimos aqui, primeiro domingo, então, onde está o teu coração? Lucas 12, Jesus diz, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Falamos sobre o significado do que é essa questão do coração ser colocado em algumas coisas nesse mundo, materiais. Nós não queremos o nosso coração preso a isso, nós queremos ser libertos disso. Nós entendemos que o que Deus mais está interessado em nós não é o nosso dinheiro, é o nosso coração. E aonde estiver o teu tesouro, lá vai estar o teu coração. É isso que Jesus está dizendo. E na verdade, coração, como eu disse para os irmãos, não é o órgão que bate aqui dentro, ele não tem poder nenhum sobre nós, na verdade, ele é apenas uma bomba. Coração é um termo bíblico usado, sabe, para aquilo que é mais essencial, o íntimo nosso. Eu falei que a Bíblia faz uma diferença muito clara, se ela constantemente fala, a tua mente e o teu coração, a tua mente e o teu coração, que Deus sonda a mente e o coração, que Deus guarda a mente e o coração, que a paz de Deus, por exemplo, Filipenses fala, guarda a mente e o coração. E que diferença é essa? Porque para mim tudo é na mente, mas na verdade a mente é o processo, falei isso com os irmãos, rapidamente recapitulando, a mente é o processo de avaliação que nós fazemos. Quando nós avaliamos uma situação, raciocinamos, a Bíblia chama isso de mente. E depois você chega a uma conclusão final. Aquilo que você crê, as suas convicções, depois de um arrazoado, aonde você guarda isso? Aí sim é no coração. Então você é o que você crê. Essa que é a grande verdade. Então quando você avalia alguma coisa, você guarda essas convicções no seu coração. E é isso que determina o seu comportamento. O que você faz ou deixa de fazer, quem manda é o seu coração. Por quê? Como eu falei para você, exemplos clássicos. Você vai pegar numa panela que está incandescente, ficou muito tempo no fogo, a dona de casa, antes de chegar com a mão perto, ela vê aquilo vermelho, ela tira a mão rapidamente. Por quê? Porque ela crê que se ela colocar a mão, o que vai acontecer? Vai queimar. Se você está atravessando uma rua, vem um carro em alta velocidade, você na hora, o seu comportamento. Meu querido, muito obrigado, melhorou. Você na hora vai perceber. Obrigado, meu querido. Muito bom. Você vai sair porque você crê que você vai ser atropelado e o estrago vai ser grande. Então, por que você crê? Em algum momento, você fez um arrazoado e chegou a algumas conclusões. Então, aquilo que você crê determina o seu comportamento. E essas crenças, essas convicções, nós guardamos num lugar, no nosso íntimo, no nosso ser, que a Bíblia chama de coração. Tá? Então, se tudo que deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida.
Então é nesse aspecto que a gente está trabalhando, a questão do dinheiro, o coração, como lidar com isso. Nós sabemos que as três grandes atrações, os três grandes atrativos, vamos dizer assim, que exercem um fascínio sobre o homem. O primeiro deles, o dinheiro. Depois o sexo, depois o poder. Tem até aquele livro do Richard Foster, uma indicação de leitura para você, chamado Dinheiro, Sexo e Poder. São as três áreas e que têm derrubado muitas pessoas. Muitas famílias são destruídas, muitas carreiras são destruídas por causa dessas três coisinhas aí. E a primeira delas é o dinheiro, por isso que nós estamos trabalhando com essa. E o dinheiro, o próprio Senhor Jesus disse que o maior problema não é o dinheiro em si, mas é o amor ao dinheiro, é colocar o coração nele. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. As pessoas matam pelo quê? Pelo dinheiro. Entendeu? Elas roubam, elas mentem, elas fazem tudo pelo dinheiro. A gente vê as corrupções que nós temos acompanhado no nosso país. O que está por trás de tudo aquilo? O que manda e desmanda? É o dinheiro. Ele se tornou o Deus, né, desse século, é o mamon, as riquezas. E Jesus diz claramente, não dá para servir a dois senhores. E o dinheiro, ele é um ótimo servo na nossa vida, mas ele é um péssimo senhor. E de vez em quando a gente tem que dizer para ele quem é que manda. O dinheiro tem que ser algo que nós temos que mandar nele. Ele não pode mandar na gente. Porque se isso acontecer, vai ser um desastre, uma tragédia. Falamos no último domingo, então, da nossa última mensagem. Gênesis 28, 20, o voto de Jacó. Fez também Jacó um voto. Falamos então sobre a vida de Jacó, o testemunho dele, como que Deus trabalhou na vida dele e tudo mais. Hoje eu quero falar com você sobre a oferta que agrada a Deus. Gênesis 4, verso 1 a 7. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 4. Aqui você tem um dos primeiros registros bíblicos. Em que o homem se apresenta diante de Deus para lhe consagrar uma oferta. Então diz assim, capítulo 4, verso 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Vamos orar, meus queridos? Ó Pai querido, nós estamos na tua casa esta noite, para louvar o teu nome, para bendizer o teu nome. O Senhor é um Deus de graça, de amor e de misericórdia. Pedimos, Senhor, a tua bênção, ó Deus, para a mensagem desta noite, para a meditação na tua palavra. E um assunto tão importante, Senhor, o Senhor fale ao nosso coração. É que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós temos aqui, então, o primeiro exemplo na Bíblia de duas pessoas que compareceram diante de Deus para consagrar, para ofertar a Deus. Uma oferta não foi aceita e a outra foi aceita. O que aconteceu realmente em Gênesis capítulo 4? Nós temos que lembrar de cara o seguinte, meus queridos, que não tem como nós termos um relacionamento com Deus a partir disso aqui. Não tem como. Porque isso está lá no início, na origem. Se você ler, se você falar assim, qual o primeiro texto que... Aqui é um primeiro texto que claramente eles estão ofertando algo a Deus. Mas qual o primeiro texto que faz alusão a essa prática do homem separar, né, algo para Deus? Não é Gênesis capítulo 4. A primeira passagem na Bíblia que me fala sobre isso está lá no início. Capítulo 2.
quando Deus criou o jardim, colocou Adão e Eva, e ele vai dizer assim, olha, de toda a árvore do jardim você comerá livremente. E a ordem era para eles trabalharem, você vai cultivar e guardar esse jardim. Então ele ia trabalhar, ia produzir, cultivar, guardar, regar, era o trabalho dele, era a vocação, o que nós chamamos de mandato cultural, trabalho. Todas as árvores seriam cultivadas. Aí Deus diz o seguinte, então você vai trabalhar e cuidar de todas as árvores, certo? Certo. Bom, de todas elas você vai comer do fruto do seu trabalho, livremente. Mas tem uma lá que você não vai tocar, porque essa pertence a mim. O princípio está aí, gente. O princípio está aqui. Ou seja, aquilo era um exercício constante para o homem e para a mulher, de que quem sustentava, quem mandava ali, eles eram meros gerentes, que é o termo que a gente usa mais adequado. Eles estavam administrando algo que não lhes pertencia. E que todas as vezes eles cultivavam de todas as árvores, comiam do fruto, mas uma parte do trabalho, o fruto daquela árvore, ele falou, não comerás. Percebe? O princípio está lá. Isso é uma coisa que caminha com a humanidade. Então, na verdade, isso é um exercício constante de fé, de confiança, de dependência, de limite. Você come de todos os frutos, exceto desse, você não toca. Então, na verdade, se a gente aplicar esse princípio para a humanidade hoje, tá? Quando nós trabalhamos, quando nós produzimos, nós devemos sim usufruir daquilo, do fruto do nosso trabalho. Mas nós temos sim, como um exercício de fé, separar para Deus. Nós separamos o quê? Separamos o nosso tempo, quando nós viemos aqui e nos dedicamos a Deus. Nós separamos e dedicamos a Deus nossos dons e talentos, quando nós nos consagramos às coisas de Deus. E também como fruto do nosso trabalho, os nossos recursos. Então isso é uma prática que já estava lá embutida nos primeiros seres humanos que pisaram aqui na terra. Depois houve a queda, porque foi justamente ali que eles quebraram. Aquele fruto daquela árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não era para eles tocar, eles tocaram. Comeram algo que não lhes pertencia. Isso não toca, porque pertence a Deus. Caiu, o pecado entrou no mundo, sofreram as consequências, a morte entrou no mundo, e agora você tem os dois filhos, Caim e Abel. Os dois primeiros filhos. Está claro aqui para vocês que os filhos aprenderam com os pais que era necessário comparecer de tempos em tempos na presença de Deus, e nenhum deles tinha coragem de comparecer diante do Senhor, que lhe concedeu tudo, que lhe deu a vida, o ar que eles respiram, saúde para trabalhar, vocação, dons e talentos naturais, que eles exerciam o trabalho. E a Bíblia mostra e faz uma relação clara com as ofertas que eles ofereciam, relacionado com o trabalho que eles exerciam. Então o texto vai dizer assim, que Adão e Eva, depois daquela experiência que eles fracassaram, na prática de separar para Deus uma parte como fruto do seu trabalho, sofreram as consequências, entendeu? Não levaram em conta a Deus, não honraram a Deus ali naquele momento. Aí eles então tiveram dois filhos. E a Bíblia vai nos falar que no fim de uns tempos, eles vão comparecer diante de Deus. Então você tem Caim, entendeu? E Abel. E a Bíblia nos diz assim, que Caim, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor ele trouxe. Então do fruto do seu trabalho, porque a Bíblia vai dizer que ele era o quê? Caim, ele era lavrador, e Abel era pastor de ovelhas. E agora então, do fruto do trabalho deles, eles vão ali comparecer diante de Deus, e eles vão apresentar uma parte, que a Bíblia chama até de primícias, os primeiros frutos, não é resto, Deus não quer resto, os primeiros frutos, como símbolo de que Deus é importante para eles, de que eles pensam, lembram de Deus, que eles são gratos a Deus, então eles estão apresentando aquilo diante de Deus. Não tenha dúvida, gente, isso aqui é totalmente espiritual. O nosso relacionamento com Deus, ele vai ser pautado por isso. A maneira que nós vamos lidar com esse assunto, por isso que a gente tem que dominar e vencer esse assunto, e vencer essas barreiras. Nós não podemos ter dificuldade com esse assunto. E você vai ver claramente aonde que mora o problema aqui. Ambos trabalhavam, e eles se separaram, os primeiros frutos, uma parte, uma porcentagem do seu trabalho, o melhor que eles puderam, eles compareceram diante de Deus, mostrando que o coração deles estava voltado para Deus. Será? Vamos ver. Então, na verdade, Abel,
trouxe das primícias, o primeiro fruto do seu rebanho, e da gordura deste, e apresentou a Deus. Aí vai acontecer uma coisa clássica aqui, a briga dos dois irmãos, muito conhecida de Caim e Abel. O que vai acontecer? A Bíblia vai dizer que agradou-se o Senhor da oferta de Abel. É isso que está escrito no texto? Olha na sua Bíblia aí, verso de número 4. Aonde que está a questão? O que tem a ver as nossas ofertas? Olha lá, agradou-se o Senhor de Abel. Isso é relacionamento com Deus, isso é espiritualidade. Não é dar dinheiro para Deus, Deus não está interessado, Deus é o dono do ouro e da prata, tudo é dele. A questão aqui é mais profunda. O que vai, na verdade, nortear esse relacionamento de oferta com Deus é a nossa vida. Agradou-se o Senhor de Abel e, consequentemente, da sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Então está claro que eu venho pregando e trabalhando dentro desta série que Deus não está interessado na nossa oferta, primeiramente. Ele está interessado no ofertante. O problema nunca está com a oferta. O problema sempre está com o ofertante. A palavra no hebraico agradar significa literalmente aceitar. Quando um sacrifício era oferecido a Deus, Deus se agradava, Ele aceitava aquilo. Quando um ato de vida, quando uma prática, um estilo de vida era aceito por Deus, a Bíblia diz exatamente essa expressão, agradou-se. Por exemplo, quando Davi matou, entendeu? Mandou matar o marido de Betseba, a Bíblia vai dizer assim que Deus não se agradou disso. Ou seja, Deus não estava aceitando Davi. O problema não é a oferta, o problema é o ofertante. A vida dele não agradava a Deus, não era aceitável diante de Deus. Não era uma vida de louvor, de adoração. Ele não honrava a Deus com a sua vida. Não adianta depois ir lá na casa de Deus querer honrar a Deus com as ofertas, se Deus não aceita o ofertante. Então, esse é um princípio básico que nós vemos nesse texto. Deus não está interessado na oferta, Deus está interessado no ofertante. E toda a preocupação que o povo tinha no passado é se as suas ofertas chegavam ou não diante de Deus. Mas o problema começa com o ofertante. Isso aqui vai ficar claro em muitos outros textos. Por exemplo, você tem aquele texto muito conhecido, quando Jesus vai falar sobre essa questão de dízimo e ofertas em Lucas capítulo 11, verso 42. Porque ele condenou os fariseus da sua época, dizendo assim, porque vocês dão dízimo da hortelã, da arruda, de todas as hortaliças, e estão desprezando a justiça, o amor de Deus. Vocês devem, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. O que Jesus está fazendo? Ele está colocando as coisas no seu devido lugar. Ele está dizendo assim que não ofertar é uma omissão, mas ofertar com a vida distante de Deus, ele não está aceitando. Isso é hipocrisia. Porque ele está dizendo o seguinte, vocês são tão dizimistas que vocês separam até a hortelã. Você imaginou o cara dar o dízimo da hortelã que ele plantou? Como é que se dá o dízimo da hortelã? Você vai contar quantas folhas deu, quantos galhos deu. Ele dava o dízimo da arruda, das hortaliças. Eu peguei 10 pés de alface, um pé de alface do Senhor. Só que eles estavam desprezando o quê? Vida com Deus. As ofertas, eles queriam que as ofertas chegassem, mas o ofertante não estava chegando. Porque ele fala assim, vocês estão desprezando a justiça e o amor de Deus. Vida com Deus. A Bíblia chega a dizer, se você for até o altar, oferecer alguma coisa, e tiver algo mal resolvido com o teu irmão, deixa a oferta do lado, porque Deus nem vai aceitar. Vai lá, acerta a sua vida com o irmão, depois você entrega a oferta. A oferta é um teste, gente, da nossa vida. É uma prova da nossa vida. E se negligenciar isso é loucura, porque você está deixando de de praticar um exercício que vai constantemente testar a sua fé. Como está a sua vida, o seu relacionamento com Deus. É como se todos os domingos tivesse Santa Ceia e você não viesse. Por quê? Santa Ceia é um teste também. É um momento de autoexame. Examine-se, pois, o homem, coma e beba. É um momento que eu paro, vou tomar Santa Ceia. Peraí, o que está acontecendo na minha vida? Até porque os evangélicos no passado, os protestantes nos primeiros séculos, tomavam todo domingo. Então, se ausentar do culto é fugir desse momento, é faltar da prova. É um momento que você vai fazer um autoexame. Vir no culto, participar da Santa Ceia, é um momento que você examina, você coloca a vida em ordem. E o momento da oferta é esse grande momento, que nós vamos ver se a sua oferta chega ou não na presença de Deus. É a única maneira de você saber se o ofertante está ou não sendo aceito diante de Deus. Isso começou no início da humanidade, quando colocou lá no Jardim do Éden. O grande teste foi aqui com Caim e Abel.
que ficou claro uma coisa. Deus vai dizer assim para Caim: Caim, o problema não está na oferta, Caim. Se você proceder bem, se você tiver vida com Deus, se você fizer o que Jesus disse lá para os fariseus, quando Jesus disse lá assim: olha, vocês estão desprezando a outra parte que é tão importante, a justiça, o amor de Deus, então a sua oferta vai ser aceita. Então, você quer saber se a sua vida está sendo aceita diante de Deus? Pratique esse exercício ordenado por Deus desde o início da humanidade, ordenado por Deus em toda a sua palavra, de Gênesis a Apocalipse, no Antigo e no Novo Testamento. É um teste. É um momento que você vai fazer uma análise da sua vida. Se a minha oferta chegar diante de Deus, é porque eu estou lá. Agora, se a minha oferta não chega, é porque provavelmente tem alguma coisa errada com o ofertante. E aí você precisa trabalhar a sua vida. E Deus não está interessado na sua oferta. Deus está interessado sim no ofertante. É um princípio bíblico. O maior problema você sabe. O maior problema é que nós estamos num país em que esse país está, como eu disse no domingo passado, infestado por uma heresia que foi assim no ponto e desvirtuou essa coisa tão bela, tão maravilhosa, que é assim um termômetro do relacionamento do filho com o pai, né, do servo com o Senhor. Foi lá e desvirtuou. E qual que foi a grande mudança que a teologia da prosperidade, o grande mal que ela causou para os cristãos de todo o mundo? Ela inverteu a ordem das coisas. Eu até brinco, eu tenho uma imagem que eu falo assim, que é o segredo do cristão que contaram para o pagão. Não funciona com o pagão. Não funciona se o ofertante não for aceito primeiro diante de Deus. E o que a teologia da prosperidade fez? Começou a anunciar para tudo quanto é empresário quebrado que tem aí no país, que se ele viesse na igreja e ofertasse e desse dinheiro, Deus ia abençoar o negócio dele. Aonde que isso está na Bíblia? É uma mentira isso. O que todos os homens precisam fazer é acertar sua vida com Deus. O que Deus está interessado é no ofertante, não é na oferta. Inverter é colocar a carroça na frente dos burros. Então a teologia da prosperidade basicamente é o seguinte: eles pegaram e inverteram o negócio. Eles colocaram que a oferta é mais importante que o ofertante. Foi esse o grande problema. Só que aí isso aí criou um caos no nosso país, que você não consegue falar mais do evangelho sem ter que esbarrar nesse problema. Você vai falar do evangelho para alguém, amigo do trabalho, ou membro da sua família, a primeira coisa que ele vai perguntar: escuta, lá na tua igreja tem que dar dinheiro? Aí você fala: não, todo final de mês aparece um anjo lá, com a bolsa cheia de dinheiro para pagar as contas lá da igreja, entendeu? Não precisa dar dinheiro na igreja. Da onde que vem? Vem do povo de Deus. O problema foi a maneira que a teologia da prosperidade apresentou o negócio. E nós precisamos dominar esse assunto e não ter medo de falar sobre isso com as pessoas. Falar o seguinte: Deus não está interessado no teu dinheiro não, porque Ele é o Senhor do ouro e da prata. Mas isso vai ser um termômetro do seu relacionamento com Deus. Isso vai ser determinante. Para quem é realmente filho de Deus, não tem jeito. Uma hora vai ter que se resolver nesse assunto. Só que começar por aí, não, tem alguma coisa errada. Aí é a barganha. Aí está tudo errado. É aí aquela história de querer ofertar para Deus, para ganhar alguma coisa de Deus. Isso não existe. Isso não está na Bíblia. Então o maior problema da teologia da prosperidade está aqui. Esse texto desconstrói a teologia da prosperidade. Deus não está interessado na oferta, mas no ofertante, primeiramente. Resolveu isso, meu irmão? Aí é outro problema. Aí é outro problema. Aí é uma questão íntima, pessoal com Deus. É o grande teste se a sua vida está sendo aceita ou não diante de Deus. Se você está agradando ou não a Deus. O único teste que Deus deixou aqui na terra é isso. Se a sua oferta chegar até Deus, o ofertante está lá, na presença de Deus. Deus se agradou de você. Se a sua oferta não chegou, para e recomeça tudo de novo. A Bíblia chega e diz assim: deixa a oferta do lado e vai acertar a sua vida. Foi isso que foi dito no Novo Testamento. Vai lá pedir perdão para o irmão, acertar o problema que você tem com ele, a pendência que você tem com ele, porque a sua oferta não vai chegar diante de Deus. É um termômetro, gente. O momento de entregar uma oferta de Deus é o grande termômetro da nossa vida. Nós vamos fazer uma autoanálise. Como está a minha vida? Eu estou agradando a Deus? Eu estou fazendo aquilo que Jesus disse, desprezando, será? A justiça e o amor de Deus? Justiça e o amor de Deus, essas duas coisas têm que andar junto. É o grande teste da nossa vida. E infelizmente a teologia da prosperidade fez um grande desserviço. Eu sei que Deus usa, claro que usa. Deus usa tudo, gente. Deus usou uma mula. Mas o fato de Deus usar um não quer dizer que Deus está aprovando na palavra dele essa inversão de algo tão importante
que era para ser algo tão belo, tão nobre, tão espiritual, mas tão espiritual, que se tornou uma coisa carnal. Se tornou uma coisa carnal realmente. A maneira que é apresentado essa questão do relacionamento do homem com Deus e querendo ofertar alguma coisa para Deus. A nossa consciência é totalmente diferente, até porque nós temos plena consciência do quê? Que tudo pertence a Ele. E quando o rei Davi foi ofertar certa vez a Deus, ele falou assim, ó, da tua mão, da mão de Deus, nós te damos. Porque pertence a Ele. Era a plena consciência que ele tinha. É isso. É uma amostra e um ato de fé, uma profissão de fé, quando eu estou dizendo assim, eu dependo de Deus, e da mão de Deus eu estou devolvendo uma parte, fazendo um teste da minha vida com Deus, se eu estou sendo aceito ou não, exercitando a minha fé, declarando que eu confio em Deus, que é Ele que me dá tudo que eu tenho, até saúde para me levantar e trabalhar. É um ato de fé, é uma declaração de fé, é vida com Deus, é espiritualidade, gente. E é algo que nós temos que compreender. Infelizmente a teologia da prosperidade desvirtuou. Eu creio sim que a teologia da prosperidade pode ser usada por Deus por aí, porque tem muita gente que está largando a bebida para entrar na igreja, e aí lá, mas Deus usa até, você já viu a história do taxista barbeiro? Deus usa taxista barbeiro. Outro dia eu vi a história do taxista barbeiro, falei, tá vendo como Deus usa as coisas? Diz que tinha um taxista barbeiro ruim, que só, rapaz, cheio de multa, via levando multa, subia no canteiro, passava da velocidade, era um desastre o taxista, entendeu? Ele morreu. Mas ele era crente, mas tinha um problema, o problema dele era na direção. Aí o pastor dele, entendeu, que pregava todo domingo na igreja que ele frequentava, também morreu. Os dois foram comparecer diante de Deus para ganhar o galardão. Ganhar o galardão, o que cada um fez, né? Pastor chegado, eu prego todo domingo na igreja, esse taxista aí, Deus me livre, só dando mau testemunho na cidade. Chegou lá na hora de receber o galardão do taxista era maior que o galardão do pastor. E o pastor ficou invocado, tem alguma coisa errada. Acho que erraram aí a ficha, aí vamos levantar a ficha. Foi lá no saque do céu, levantaram a ficha, vamos ver o que está acontecendo. Por que o galardão do taxista é maior do que o galardão do pastor? Aí estava lá a resposta, está explicado. Aí explicaram para o pastor. Seguinte, pastor, o problema, o senhor foi um homem consagrado, se dedicou muito a Deus, mas quando você pregava, pastor, todo mundo dormia. E quando o taxista dirigia, todo mundo orava. E olha, nessa ficha aqui, esse homem fez tanta gente orar, entende? E olha, barbeiro de Jequié, o povo tinha medo, entrava no carro rezando, orando, confessando os pecados, pedindo perdão a Deus. Teve gente que se converteu dentro do táxi, gente, um monte. Esse homem levou mais gente para Cristo do que você, pastor. Porque quando você pregava, o povo dormia. Então, meu irmão, o negócio é o seguinte, teologia da prosperidade, ela pode ser usada por Deus. Tem gente largando o vício, tem gente saindo da macumba, mas está do mesmo jeito que o taxista, está fazendo tudo errado e Deus é maravilhoso que Ele transforma o mal em bem. Que é um mal, gente, é uma heresia. E desvirtuou esse negócio. E aí começa então, o que eu já falei para vocês, que você tem que ter argumento, você tem que saber o que falar. O camarada vai para a igreja presbiteriana tem uma mentalidade totalmente diferente dessas igrejas. Totalmente diferente. Começa pelo pastor. Como é que é para formar um pastor numa igreja da teologia da prosperidade? Quanto tempo demora? Olha, se for muito mesmo, 6 meses. 6 meses. Faz um cursinho lá meia boca, à noite, cursinho noturno, entendeu? O cara tem uma capacidade de persuasão, filosofia totalmente diferente. Como é que faz para formar um pastor na igreja presbiteriana do Brasil? Um exemplo, estou falando da minha igreja, mas qualquer igreja séria, histórica, as batistas, essas igrejas sérias. Como é que faz para formar um pastor? Contei aqui no domingo passado para os irmãos. Você vai pegar um jovem, aí você vê que ele tem jeito no negócio. O conselho vai examinar ele, vai ficar 1 ano de aspirante ao ministério. Vai fazer uns testes nele, ver a vida espiritual dele, se ele tem jeito. Vai mandar para o seminário. Então ele vai lá no seminário. Quanto ele vai ficar no seminário? 5 anos. Quanto custa que a igreja investe para manter ele lá no seminário? Então a igreja paga lá 2.500 por mês. Na verdade não é a igreja. Uma parte é ele, uma parte é o presbitério, outra parte é a igreja. É assim que funciona. R$2.500. R$2.500 para pagar a mensalidade do curso dele, pagar a manutenção dele lá, aluguel, que geralmente tem um alojamento, isso tirando lá embaixo, né? R$2.500 por mês. 1 ano, 30 mil. 5 anos, quanto que é? 30 vezes 5? R$150 mil. 5 anos. Já é pastor? Não, volta. Voltou, ele vai fazer uma exegese, ele vai fazer o TCC dele, ele vai ficar 1 ano como licenciado, se for aprovado no primeiro exame de licenciatura, ele vai ficar 1 ano como licenciado. É pastor? Também ainda não, já passou 6 anos já está indo para 7 anos. Aí depois que ele fez tudo isso, ele vai ser examinado pela 2ª vez por todo o presbitério, foram 30 pessoas que examinaram, entendeu? Foi de 7 anos, gastou uma fortuna,
Entendeu? Tempo. Aí ele foi examinado, aprovado. Então vai ser ordenado, agora é pastor. 7 anos. 150 mil reais só lá no seminário. Para formar uma biblioteca. Se ele tiver no mínimo 1.000 livros, 30 reais cada livro, 30 mil reais. O cara gastou quase 200 mil para formar um pastor. Eu vou falar para você, dá lucro isso? Dá lucro formar pastor? Você não dá lucro. Então a primeira coisa que você tem que ter claro, meu irmão, para formar um pastor na teologia da prosperidade é para dar lucro para a igreja. Mas para formar um pastor na teologia séria, bíblica, não dá. Porque você vai ficar 7 anos para formar o cara. E vai ter retorno disso quando? Vamos formar uma igreja aqui na igreja do sistema presbiteriano? Vamos formar uma igreja? O sistema da teologia da prosperidade é o seguinte, o cara chega, ele aluga um barzinho, entendeu? Lá um salãozinho que tem, enche de cadeira lá, começa a arrecadar dinheiro, o pastor se formou em 2 meses, e tem um detalhe, o pastor vai subindo conforme ele arrecada. Se ele arrecada bastante, ou tira esse cara do bairro e manda para o centro, entendeu? E se ele vai arrecadando mais, ele vai mudando de cidade, vai para cidades cada vez maiores, e assim vai caminhando. E se ele arrecadar menos, vai diminuindo também, vai para lugar cada vez pior. Então tudo gira em torno de arrecadação. Uma porcentagem do que ele arrecadou, aquele culto, ele vai levar para ele. Entende? Não tem nada a ver com o sistema presbiteriano. Nós temos que ter muita tranquilidade para falar desse assunto, para quem quer que vier nos questionar. Eu montei para os irmãos uma igreja aqui no domingo de manhã. Vamos comprar um terreno. No mínimo, lá por baixo, um terreno bom, um espaço legal para a gente fazer um templo. Você vai pagar o quê? 100, 150 mil reais. Você vai construir um prédio desse tamanho, com salas de aula, tudo, calculamos aqui uns 400, 500 mil reais, tudo. Né, a parte elétrica e tudo mais. Aí você vai começar a colocar banco, 500 reais cada banco. Você gasta então só aqui 20 bancos, 10 mil reais. Sistema de som todo vai mais 10 mil reais. Equipamento, 3 mil, você vai indo mais 10 mil reais. Calculando por baixo, gente, para montar uma igreja bem organizadinha, do jeito que a gente gosta, 1 milhão de reais. Mostrei para os irmãos aqui, tem uma planilha com você. Então quanto que vai dar lucro esse negócio? Mas nunca. Pega 1 milhão, aplica no fundo a longo prazo, vai dar muito mais lucro, né? No sistema presbiteriano. E vai manter esse trabalho, pelo amor de Deus. Malemar se mantém. Então nós não podemos ter medo de falar sobre esse negócio. Porque a gente não ganha dinheiro com isso. A verdade é essa. A igreja presbiteriana não ganha dinheiro com isso. Mas como que ela está sobrevivendo com tudo? É um milagre. É um milagre. Eu falo que eu estou aqui há 10 anos. Como é que vocês conseguem? É um milagre, não sei explicar. Eu não sei explicar, porque é um milagre. Aqui nós não fazemos campanha. Meu irmão, não estou falando campanha de dízimo, não. Isso aí é o mínimo, está lá na lei de Deus, é o mínimo. Se eu não estou dando isso, pelo amor de Deus, tem que rever minha vida com Deus. Eu estou falando de campanha do camarada dar uma chave do carro zero que ele tirou aquele mês. E o pastor pegar essa chave do carro e ir numa concessionária que eu conheço em Araraquara, entendeu? Em que toda segunda-feira aparece o pastor com 3, 4 chaves de carro, com documento de carro. O carro vale 100 mil, o pastor fala, me dá 50 mil que eu preciso de dinheiro rápido, não tenho tempo para deixar esse carro na concessionária. Membro que dá assim na igreja, vem e coloca a chave do carro lá, entendeu? E carro que vale 70 mil, 80 mil, o pastor quer por 30, 40, ele precisa de dinheiro para o dia seguinte. Porque ele precisa fechar o mês, ele tem balancete, se ele não arrecadar o necessário, ele vai se arrancar daquela igreja. O negócio gira em torno de dinheiro, dá lucro sim, claro que dá. Mas não tem nada a ver com a gente isso, gente. Então a gente tem que estar muito tranquilo para lidar com esse problema. E a teologia da prosperidade desvirtuou tudo, criou uma confusão. A coisa mais difícil que tem para você falar do evangelho hoje. Primeira coisa que a pessoa pergunta é se a sua igreja dá dinheiro ou não. Como é que nós vamos lidar com esse negócio de dinheiro? Meu irmão, nós temos que levantar a cabeça. E estar muito em paz com esse negócio. Falar assim, ó, nós é que mantemos aquele trabalho, não tem nada a ver com isso. E outra, vai dizer que o pastor, outro problema, último, para fechar essa questão aí, para você ter muito claro na sua mente. Esse pastor que formou em 3 meses, ele está preparado para quê, gente? O que ele vai fazer? Ele está preparado para arrancar dinheiro das pessoas só. Meu irmão, 5 anos, o camarada tem que se formar, ele tem que ser, primeiro, nós estudamos lá administração, nós estudamos finanças, nós temos que saber administrar, nós vamos ser responsável jurídico pelo CNPJ. Quanto que ganha um diretor executivo de uma empresa? Responsável jurídico. Responsável jurídico é o seguinte, se cair aquela caixa ali na cabeça da dona Conceição, quem que vão me chamar lá na justiça? Sou eu sou responsável jurídico. Quanto ganha um diretor de uma empresa? Alguém sabe chutar aí quanto ganha um diretor de uma empresa? Hã? Quanto? 25 mil, vamos baixar, vamos botar 15 mil, vai uma empresinha pequena. Então pronto. Segunda coisa, quanto que ganha? Agora ele também tem que ser um psicólogo, porque ele dá aconselhamento, as pessoas vêm com 1 milhão de problemas insolúveis, que nenhum psicólogo e psiquiatra resolveu, ele tem que resolver no aconselhamento, muitas vezes. Aparece cada coisa, ele tem que ir psicólogo. Quanto que ganha um psicólogo? Eu fui ver lá, um psicólogo com mês de carreira lá, uns 4, 5 mil reais por mês no mínimo.
Mas ele tem que ser capelão também. Um capelão, ele tem que, nasceu, ele batiza, ficou doente, ele vai no hospital, se morrer, ele enterra, entendeu? Ele é o psicólogo, é o capelão. Eu fui ver, um capelão ganha, na Marinha, por exemplo, estava lá um concurso, R$6.000. Capelão, R$6.000, mais uma série de outras coisas, outros benefícios. Ele também tem que ser professor. Professor não é um bom exemplo, gente, porque não ganha bem. Então, mas um professor de cursinho, o cara tem que ter o jeito pro negócio, entendeu? Um professor de cursinho aí, eu vi aí, ó, no mínimo, cara, o mais ralinho, 3, 4 mil. Tem uns que chegam a ganhar 15 mil, entendeu? Mas vamos dizer uns 4, 3, por aí, entendeu? Agora, se for um coitado, um professor, vai lá, dá as 40 aulinhas dele numa escola pública, eu sei que é difícil, eu não vou nem falar o valor aqui, porque não vai servir para os meus argumentos. Gente, resumindo, se você juntar tudo isso aí, dá uns 30 mil por mês. R$35.000 eu calculei. Então eu falei, escuta, o pastor lá ele tem que ser professor, capelão, psicólogo, ele é empresário, porque é uma empresa, tem um contador, a gente faz reunião, resolve problema de empresário. Então quer dizer que os pastores na igreja presbiteriana do Brasil ganham R$30.000. É isso que a gente ganha? Você corta 2 zeros. Sabe quanto que é o piso? Não tem medo de falar, não. Sabe quanto que é o piso de um pastor dentro da IPB? Você tem que ter tranquilidade para falar isso. Porque a turma vai perguntar, escuta, seu pastor tem chapelão, já comprou, usa chapelão, já comprou fazenda de 8 milhões? É porque pergunta para a gente. Porque tem pastor que tem chapelão e compra fazenda de 8 milhões. Sabe quanto ganha o pastor da IPB? O piso nacional, estamos em família aqui, gente, pode tratar disso, 5 salários mínimos. 5 salários mínimos. Raramente, são poucas igrejas que conseguem pagar mais. Só que desses 5 salários, 10% é dízimo, porque ele tem que ser fiel a Deus. 20% é INSS e 22,5% é imposto de renda. Quanto que sobrou? Está entendendo? É isso que ganha o pastor da IPB. E eu vou ficar com medo de falar dinheiro? Estou ficando milionário? Isso não existe, gente. Não tem fundo de garantia. Não tem carteira assinada. É loucura ser pastor da IPB. É loucura ser pastor do IPB. Se eu contar para você. É loucura. Loucura, loucura, loucura. Então como que você vai ficar com medo de falar sobre isso? E como que um pastor vai ter medo de falar sobre isso na igreja? Nós, meus irmãos, na nossa filosofia, igrejas históricas, devíamos falar com isso, mas tranquilamente. Tranquilamente, sem medo. Entende? Mas sem medo nenhum mesmo. Essa é, entendeu? O panorama financeiro de uma igreja. Estamos falando de dinheiro. Não estamos falando de outro assunto. E o que nós vamos fazer? Nós vamos orar, meus irmãos, para que Deus nos dê a graça de romper essas barreiras que criaram. E quando a gente for pregar o Evangelho, a gente não tem medo de pregar o Evangelho dentro da IPB, entendeu? E trazer as pessoas para a igreja, e quando chegar no domingo, a oferta é oferta mesmo. E dar testemunho. Que Deus abençoa sim o ofertante, quando ele acede diante de Deus e é fiel. Deus abençoa sim. As promessas que estão na Bíblia sobre esse assunto, meus irmãos, elas servem só para quem é filho de Deus. Elas não servem para quem é pagão, mas tem promessa. Ora não. Você vê todos aqueles... provai-me nisto, diz o Senhor. Está lá na Bíblia. Trazei todos os dias uma casa do Senhor e provai-me nisto. O que eu vou fazer com aquelas promessas que tem na Bíblia? Falar sobre isso não é teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade é inverter as coisas. Teologia da prosperidade é quando alguém está enriquecendo ilicitamente, extorquindo dinheiro do povo e usando a palavra de Deus de uma maneira distorcida. Isso é teologia da prosperidade. Agora, eu pregar o que a Bíblia diz, meu irmão, Deus abençoa sim aquele que é fiel dizimista. Deus abençoa sim. Tem muitos textos na Bíblia, todos os textos que falam sobre isso, no final termina com uma promessa, que Deus vai abençoar. Olha, por que nós então, fala para mim uma coisa, na nossa igreja nós fazemos campanha, todo culto vem alguém aqui dar um testemunho que foi fiel dizimista e Deus abençoou. Nós não fazemos isso. Por quê? Porque isso é teologia da prosperidade, é inverter a ordem das coisas, é colocar a oferta antes do ofertante. Mas nós temos exemplo dentro da igreja presbiteriana assim. Eu, com pouco tempo de igreja presbiteriana, eu tenho muito exemplo de pessoas que são abençoadas e elas têm plena convicção, porque é um teste constante na vida deles, da vida espiritual deles, entendeu? E eles estão fazendo esse teste, estão passando esse teste e estão sendo abençoados. E eu conheço irmãos que os dois trabalham na mesma empresa, os dois ganham a mesma coisa. E um é dizimista, fiel, tem vida com Deus, e o outro não é. E o outro chegou para ele e falou assim, como é que você consegue fazer tanta coisa com o mesmo salário que eu recebo?
E eu vivo endividado e não consigo fazer nada. Explique isso aí. Eu já vi irmão compartilhar comigo aqui na igreja e falar isso, pastor, é isso que acontece comigo. O camarada trabalha comigo, ganha a mesma coisa que eu, mas ele vive com... nada vai para frente do negócio. E Deus abençoa assim. Isso é bíblico, gente. Isso é bíblico. Eu tenho um exemplo clássico que eu mostrei outro dia para os irmãos, mas muitos irmãos não estavam aqui no dia, que é a história de Josimar Henrique da Silva, presbiteriano, entendeu? Saiu lá de Pernambuco com 19 anos de idade, estava numa pensão aqui em São Paulo, lutando e tentando ganhar a vida, ia levando a vida com Deus, sabe o teste? Ele não exercitava. Na igreja ia quando dava, consagrava a Deus quando dava, pensava em Deus quando dava, ou seja, Deus estava lá no fim. Esse negócio de honrar o Senhor, nada de honrar o Senhor, mas ele conhecia a palavra, foi criado dentro da igreja presbiteriana. E ele estava sentado na mesa na hora do almoço da pensão, e ele não pagou a pensão, porque ele estava numa situação muito difícil mesmo, passando fome. A dona da pensão falou assim, quem não paga, não come. Falou, mas senhor, eu estou com fome. Não, quem não paga, não come. Aquele homem passou fome, humilhado, ele se colocou diante de Deus, colocou a vida dele diante de Deus, falou assim, o que está de errado na minha vida? Está tudo errado na vida dele. Porque o problema não é oferta, é ofertante. E ele fez um voto diante de Deus, que ele queria colocar a vida dele em ordem, a vida espiritual, ele queria uma igreja, frequentar, servir a Deus e honrar a Deus com as primícias, e tudo que Deus desse para ele, Deus ia honrar com as primícias. Estou contando um testemunho aqui dentro, não vou colocar isso aqui na rádio amanhã, para chamar o empresário quebrado para a nossa igreja, viu gente? Não vou fazer isso, não faça isso. Isso é para nós aqui. Segredo cristão que nós não vamos contar para o pagão. Você lembra do negócio, entendeu? Esse Josimar, Deus abençoou, abriu uma porta para ele. Começou a trabalhar, entrou numa empresa lá por baixo, sabe aqueles empreguinhos, o cara entra lá por baixo, limpando o chão, foi crescendo, era uma indústria farmacêutica. Ele era um cara fiel e Deus foi abrindo porta lá dentro, ele foi crescendo, ele foi subindo de cargo, ele foi para cargos assim mais de supervisão, ele foi para a área de vendas, ele conheceu todo o negócio, como funciona, e Deus colocou no coração dele, agora você vai abrir o seu negócio. Ele saiu daquela empresa e voltou para Pernambuco e abriu, tá, uma indústria pequena, fundo de quintal. O negócio cresceu. É uma indústria farmacêutica chamada Hebron. Hoje ele é trilionário. Você viu o faturamento dele, assim, 300 milhões, 500 milhões. Os remédios dele estão exportados no mundo inteiro, ele viaja o mundo inteiro. Tem hospital em Nova York que usa toda a medicação Hebron. Qualquer revista que você abrir é exame, isto é dinheiro, você vai ver o testemunho dele. Presbiteriano, segunda igreja presbiteriana lá do Recife, presbítero, consagrado, e ele diz o seguinte, faturamento da minha empresa lá, 300 milhões esse ano, 10% não me pertence, eu não toco, não quero roubar Deus. Contador, seguinte, isso aqui não é meu, isso aqui vai direto para a obra de Deus. 30 milhões por ano para a obra de Deus. Mantém missionários no mundo inteiro. Tem projetos sociais que você assusta, você vê o que esse homem está fazendo. E quanto mais ele serve a Deus, quanto mais ele é fiel a Deus, mais Deus vai abrindo as portas. Eu não estou falando de 1, 2, 3 milhões não, irmãos. Eu estou falando de muito mais do que isso. Estou dando um exemplo para vocês. Eu não vou usar isso lá fora como propaganda para pescar empresário quebrado. Mas isso é bíblico, está aqui na palavra de Deus. Eu vou colocar o link para vocês na internet, para vocês verem a palestra que ele deu lá na igreja Presidente Santa Amaro, onde o Nicodemos, aquela turma toda lá prega. Ele foi lá dar uma palestra, ele lançou esse livro aqui, ó. Entendeu? Empreender na prática são outros 500 milhões. Ele é presbítero da segunda igreja presbiteriana lá do Recife. Isso aqui é o filho dele, ó. É claro que o filho dele tem visão. Se formou nessa área. Entendeu? E está ali comandando os laboratórios produzindo remédio. Indústria farmacêutica deve ganhar pouco dinheiro, né, gente? Você imagina, né? Temos muitos exemplos dentro da igreja presbiteriana. Gente que por ano não dá 1 milhão, 2 milhões. Muito mais. 10% de tudo que sai daquela empresa, da fonte, ele injeta na obra de Deus. Estou dando um exemplo aqui para vocês. E ele, você vê o testemunho dele, e ele falando, isso ficou tão claro na vida dele, que ele não honrava a Deus, e quando ele passou a honrar a Deus, ele viu Deus fazer coisas maravilhosas. Eu não estou prometendo aqui que se você fizer isso, você vai ficar milionário. Ano que vem, você vai, que Deus queira, entendeu? Que você abra uma indústria farmacêutica que fature 300 milhões por ano. É óbvio que não é isso que eu estou falando. Porque existe bens que é muito mais precioso do que o dinheiro. O fato é que isso é bíblico, gente. A gente não pode ter medo de falar sobre dinheiro na igreja. A gente tem que saber como falar com isso com um ímpio, com uma pessoa que questiona a gente. E isso
é algo totalmente espiritual. Agradou-se o Senhor de Abel e, consequentemente, agradou-se o Senhor da sua oferta. Minha preocupação aqui, meu querido, não é com a sua oferta, mas é com você, ofertante. Minha preocupação como pastor é ensinar você esses princípios da Bíblia e trabalhar para que você seja aceito diante de Deus, para que os princípios da palavra de Deus sejam realidade na sua vida e você seja aceito diante de Deus. E a partir daí o que Deus vai fazer, meu irmão? Aí, coisas maravilhosas Deus pode fazer. Coisas maravilhosas. Vamos fechar os nossos olhos, gente, e vamos falar com o Senhor e colocar diante dele a nossa vida e esse teste, esse termômetro, esse exame que nós fazemos periodicamente de nos consagrar a Deus, de consagrar as primícias, o fruto do nosso trabalho a Deus, como um termômetro que vai avaliar se nós estamos sendo aceitos diante de Deus ou não. Eu oro para que Deus abençoe sua vida, que te dê sabedoria, que isso seja um problema, não seja mais um problema na sua vida. Que isso seja resolvido na sua vida. E é um ato de fé, gente. Se você esperar sobrar para dar para Deus, nem dá porque é sobra. Deus não quer sobra, Deus quer primícia, primeiro fruto. Aprende a lidar com isso na sua vida. Se torne fiel nessa área. E provai-me nisso, diz a palavra de Deus. Ó Pai querido, a Tua palavra ela é muito clara, Senhor, sobre esse assunto. É um assunto que infelizmente, Senhor, é tão distorcido, é tão desvirtuado na nossa época. É um assunto, Senhor, que nós temos dificuldade de lidar. Quem sabe é porque nós não compreendemos na Tua palavra ainda o que significa isso. E se muitos de nós aqui, ou alguns de nós aqui, Senhor, ainda temos problema nessa área, Senhor, tenha misericórdia. Dê-nos coragem, Senhor, de fazer um voto diante de Ti, de colocar nossa vida diante do Senhor. Nós queremos ser aceitos, ó Pai, por meio de Jesus Cristo. Não é a nossa oferta, mas nós como ofertantes primeiramente. E aí sim, Senhor Deus, que isso seja algo resolvido em nosso coração, Pai. Que nós possamos aprender, Senhor, a consagrar as primícias, Senhor, de tudo que temos e somos, como símbolo, Senhor, da nossa fé, da nossa dependência, da nossa confiança, da nossa gratidão, como um exercício constante, Senhor, da nossa vida com o Senhor. Toca, Senhor, e desprende, Senhor, aqueles que estão presos nessa questão, quem sabe com o coração preso nessa área, e possamos, ó Deus, provar e experimentar, Senhor, as bênçãos decorrentes, Senhor, de uma vida de fidelidade, ó Pai. Abençoe Teu povo, dê-nos entendimento espiritual, Senhor. Toca na nossa vida, é o que eu te peço, e já te agradeço, Senhor. E que tenhamos realmente sabedoria para lidar com isso, com os de fora, Senhor. Amigos do trabalho, parentes, familiares, Senhor. Que a gente nos dê essa graça, Senhor. Que a gente não venha ter vergonha desse assunto. Que a gente possamos realmente dominar esse tema, Senhor. E falar com autoridade, Senhor, dentro da igreja presbiteriana. Tem misericórdia de nós, Senhor. Usa a nossa vida, ó Pai. E abençoe, ó Pai, esta igreja, Senhor. Que não seja uma igreja de ofertantes, mas seja uma igreja de ofertas, mas uma igreja de ofertantes, Senhor. Que se apresentam diante do Senhor e são aceitos, ó Pai. É que eu te peço, ó Deus, é pelo nome de Jesus, é pelo sangue de Jesus derramado na cruz que nós somos aceitos. E assim o Senhor aceita também as nossas orações, tão somente por meio de Cristo, os louvores que te oferecemos aqui, por meio de Cristo, as nossas ofertas, dízimos, que oferecemos aqui essa noite por meio de Cristo, que o Senhor receba tudo isso, ó Pai, não por nós, não por mérito nosso, mas por aquilo que Jesus já fez na cruz, Senhor, e que seja um termômetro da nossa vida com o Senhor, mas é em nome de Jesus que eu oro e agradeço, amém.